Então, assim, a violência obstétrica ela ainda é algo que a gente precisa combater e combater na gente. É muito difícil todo dia sair de casa e dizer, não sou o protagonista é o outro. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Mesa Podcast aqui do CCE. E a gente hoje vai estar discutindo um tema muito maravilhoso para a enfermagem especificamente, que é sobre enfermagem na saúde da mulher, enfermagem, ginecologia e obstetrícia, tá? Eu sou Romaine, sou coordenadora da pós-graduação aqui de ginecologia e obstetrícia na saúde da mulher, sou enfermeira especialista em saúde da mulher também, e estou trazendo uma convidada hoje, que é minha amiga Renata, vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, boa tarde, eu sou Renata Miranda, sou enfermeira obstetra, atuo nessa área há mais de 15 anos, sou uma grande entusiasta, né, do processo de parto e nascimento, desse cenário de humanização. Tenho na minha trajetória a especialização em enfermagem obstétrica, fiz também o mestrado em saúde coletiva, atrelando a temática da saúde da mulher e atuo, né, na gestão de uma maternidade pública do Recife e sou plantonista de uma sala de parto de um hospital estadual. Então, é obstetrícia de manhã, de tarde e de noite. E aí, conta pra gente, Renata, como foi que aconteceu na sua vida para você aí, entrou na enfermagem, mas aí, o que é que foi te levando aí para a parte da obstetrícia? Conta aí pra gente. Eu costumo dizer que a obstetrícia, ela me escolheu. Quando eu cheguei na faculdade, um pouco tempo atrás, né, cerca de 20 anos, eu achava que ia trabalhar com saúde pública, achava que ia trabalhar ali na área dos programas de saúde pública. Na época a gente falava muito de doenças não transmissíveis, hanseníase, tuberculose. Eu cheguei na faculdade achando que ia ser essa área. E aí, né, fui avançando no curso de enfermagem e me apaixonei pela disciplina de saúde da mulher, que acontece ali no 6º período. E essa disciplina, ela mexeu comigo de maneira avassaladora. E dali em diante, tudo que eu fiz na faculdade, projeto de extensão, meu TCC, tudo foi voltado para a saúde da mulher. E aí, o mercado de trabalho, à época, era um mercado mais fácil da gente entrar. Antes de me especializar, eu comecei a trabalhar e fui trabalhar no município de Olinda, na política de saúde da mulher. Então, assim, eu começo a trabalhar, minha trajetória... Foi tudo caminhando para essa trajetória. A trajetória profissional começa na saúde da mulher e aí eu me especializei, né? Fiz a especialização, fiz todo o processo de assistência, fui fazendo cursos na área, fiz um curso de atendimento a parto domiciliar, fiz cursos de urgência e emergência, de reanimação neonatal, fiz imersão lá no Hospital Sofia Feldman, que antigamente o Ministério da Saúde ofertava para a gente essa imersão. Tive essa possibilidade, né, de viajar, de conhecer o cenário obstétrico e não sair dele. Então, hoje, eu tenho 2 concursos na área de enfermagem obstétrica, né? Então, não me vejo fazendo outra coisa daqui para aposentadoria. É sobre isso. Então, às vezes, as pessoas acham que vão por um caminho, né? Eu entrei na enfermagem pensando que eu ia trabalhar na UTI. E aí eu fiz a especialização de UTI, aí não gostei. Aí fui fazer saúde coletiva, saúde da mulher. E aí essa área pela qual eu sou apaixonada e a qual atuo até hoje, como você disse, elas escolhem a gente, na verdade. A gente não escolhe, vão né? sendo quebradas. Vão aparecendo, né? E a gente não pode falar aí de ginecologia e obstetrícia sem falar um pouco da importância da saúde da mulher, de uma forma geral. Então a gente precisa ver essa mulher não só como um organismo que tem lá útero, né, que tem ovários, mas uma mulher que ela é um ser integral. Ela precisa ser vista como um todo, a sua parte holística, a sua parte da saúde mental. Então, assim, qual seria a importância da gente estar discutindo um pouco e conversando um pouco sobre a saúde da mulher de uma forma geral? Pois né? Durante muito tempo, as políticas públicas para as mulheres, elas foram feitas de maneira fragmentada, né? A gente via a mulher no período gravídico puerperal e depois essa mulher ela não era vista mais em cenário nenhum. No Brasil, é muito recente esse olhar integral. Ele é da década de 80 e ele vai ser reforçado enquanto política pública em 2004. Então, é uma história muito recente, o nosso olhar enquanto política pública para esse cuidado integral. Então, hoje, quando a gente discute o cuidado à saúde da mulher, a gente está falando dessa mulher na adolescência. A gente está falando do processo da menarca, da primeira menstruação. A gente hoje discute essa mulher ali.
a entrada dela, né, na primeira menstruação, a gente olha para as nossas filhas e a gente dialoga sobre isso, né, que não era uma realidade nas famílias, a gente não encontrava serviços de saúde que dialogassem sobre a primeira menstruação, que se preocupavam, né, com esse processo hoje endócrino. Então a gente começa a discutir saúde da mulher desde ali, do final da infância, início da adolescência, e aí a gente vai passando por toda essa trajetória da vida reprodutiva, que é uma parte muito importante, que é o parto, o nascimento, mas também a gente vai discutir climatério, a gente vai discutir saúde mental, violência. Hoje está se discutindo muito essa parte climatério, menopausa, que antes a gente não via, a gente só Era acompanhava tabu. até ali, né? Foi mãe, né? Viveu essa parte de parto, acabou. Tabu Hoje a gente demais, consegue, assim, ter esse tipo de atendimento nessa saúde da mulher, né? Era um assunto que não era falado, né? As mulheres não falavam sobre o seu envelhecimento, sobre os sintomas, e não existia também espaço de discussão. Então, é uma área muito grande, a enfermagem vem crescendo muito. Esse ano, né, o Ministério da Saúde lançou uma campanha com esse enfoque, né, no climatério, olhando para a mulher, porque a nossa população está fazendo a transição, né? A gente está saindo, né, da base da pirâmide, a gente está deixando de ter a população jovem, começando a inverter. Então a gente está envelhecendo e a gente precisa envelhecer com qualidade. Sim. E discutir saúde da mulher nesse processo é discutir como entrar no climatério, como se manter saudável após o climatério. Então é uma discussão aí muito ampla. Olhar para a saúde da mulher hoje é olhar para várias vertentes. Isso, e aí uma das vertentes que a gente, né, precisa dar um enfoque aqui, até pelo nosso programa de pós-graduação que a gente já vai discutir com vocês, é a parte da enfermagem obstétrica, né, da parte obstétrica, da parte de parto e nascimento relacionado a essa mulher. E aí, como é que tá, Renato? O que é que você tem a me dizer assim? Como é que tá essa área da enfermagem obstétrica? A gente tem essa área presente, aí a gente tem um enfoque grande hoje, como é que está o mercado, o que é que a gente precisa fazer. A gente está vivendo um momento bom, né? A gente começou a ter na área da enfermagem, aqui em Pernambuco, os concursos específicos para enfermagem obstétrica. Então, um ponto de corte no concurso para você poder começar a disputar a brincadeira é ser especialista em saúde da mulher. Né? E aí a gente tem as modalidades de especialização, seja a residência, seja a especialização, como a gente aqui oferece, a disputa é igual. Né? Mas para começar a disputar o mercado de trabalho, tem que ter a especialização. Então hoje a gente tem na Prefeitura do Recife e no Estado, nós temos concursos específicos para enfermeira obstetra. As seleções dos hospitais particulares também. Por quê? Porque para atuar no cenário de assistência ao parto, para trabalhar num centro de parto normal, num pré-parto, precisa ter a especialização na enfermagem obstétrica. Então, hoje, a gente tem um cenário crescente. As maternidades particulares têm aberto espaço para o enfermeiro obstetra. Os consultórios de enfermagem, né? Hoje a gente tem muita gente trabalhando de maneira autônoma. Para inserção de DIU, para pré-natal. A gente tem pré-natal domiciliar. Então, tem vários cenários hoje que a enfermagem obstétrica ela pode atuar. Então é um mercado em crescimento, com muito espaço. De verdade, não falta emprego, não falta espaço para atuação. Seja autônomo ou dentro de uma instituição. Sim, e o enfermeiro obstetra é justamente esse enfermeiro que é especialista, que vai atender essa mulher nessa etapa da sua vida, né, pegando essa parte pré-parto, parto e nascimento, né, e pós-parto, pré-natal, trabalha nessa parte toda de assistência ao parto e trabalha também com a consulta puerperal, né, atendendo essa mulher no puerpério, que é esse momento pós-parto. Então, só para vocês entenderem o conceito, a enfermagem obstétrica é essa enfermagem que atua diretamente na assistência ao parto, seja no período pré-parto, parto e pós-parto, tá? E aí, existe essa autonomia e essa possibilidade de atuação, e o enfermeiro ele vai estar aí responsável pelo pré-natal, né, dessa paciente, vai estar fazendo uma assistência direta na sala de parto, né, e também acompanhando essa gestante nesse período pós-parto, tá? Assim, a autonomia do enfermeiro obstetra hoje, quando a gente vai, né, para a legislação vigente no país, quando a gente vai para os protocolos em atuação aqui no nosso estado, o enfermeiro ele atua desde a admissão, então ele faz o internamento da paciente dentro das maternidades, ele dá assistência ao parto e ele pode fazer a alta. Então a gente tem autonomia de começo, meio e fim da assistência. Isso. Né? Dentro do processo hospitalar, hoje a enfermagem obstétrica é a categoria com maior autonomia, a categoria que ela assina a IH, que é o documento de internação assistencial. A gente assina, não precisa da chancela de outro profissional. O enfermeiro ele assina desde a admissão até a alta.
né? Então, de fato, é um cenário de grande autonomia. Sim. E aí, essa especialização e esse conhecimento todo que o enfermeiro obstetra adquire ao longo aí da sua formação, ele é muito importante para dar uma visão até mais humanizada em relação à assistência ao parto. Então, como é que está essa relação? O que é essa humanização? Como é que o enfermeiro ele pode atuar aí de forma humanizada em relação à assistência ao parto? Né? O que é humanização? Que a gente escuta muito falar que não era nem um termo que era para a gente trabalhar, porque humanização era para ser inerente do humano, mas a gente precisa estar batendo nessa tecla da humanização em relação ao parto, né? Porque assim, né? A gente, aqui no Brasil, na década de 70, a gente viveu o processo de hospitalização. A gente leva a população para dentro dos hospitais. A gente cria um modelo assistencial baseado em hospitais. E foi muito bacana. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem o Hospital da Restauração, o Agamenon. Eles são hospitais que vêm dessa época, final da década de 60, início da década de 70. São os grandes hospitais. A gente olha aquelas estruturas impactantes. Quem é que não passa pela Agamenon e vê ali o grande Hospital da Restauração? Sim. Ele é um marco, inclusive. Estou te esperando na restauração. Isso, Estou passando passando pela restauração. É um grande hospital. E isso é de um modelo hospitalocêntrico. Então, a cultura brasileira de atendimento, ela era hospitalocêntrica. E qual é o símbolo da tecnologia dentro do hospital? As máquinas. Então, a gente passou a valorizar cada vez mais a inserção de máquinas para diagnóstico e a gente se afastou daquilo que é mais básico no processo de cuidar, que é o toque, o olho no olho, o respeito ao desejo do outro. Então, quando a gente discute a enfermagem obstétrica nesse cenário de humanização, foi porque durante o nosso processo de cuidado ao parto e nascimento, a gente chegou a taxas elevadíssimas de cesariana no país. Sim. A gente colocou a máquina, né? Quando eu digo a máquina, é o aparelho de ultrassom, é a cesariana, que é realizada por um bisturi, né? Tá ali separado entre campos cirúrgicos. Então, a gente avançou tanto na tecnologia que a gente se afastou do mais básico, do toque, do olho no olho. E parto é isso, né? Parto é fisiologia, respeitar a fisiologia. Né? Se a gente mulher acabou perdendo ali o protagonismo do seu parto, né? Ela começou a deixar de decidir como é que o parto ia acontecer, qual era a melhor hora, qual era a forma que ela gostaria. E aí a humanização, ela vem também... Ela vem para isso, né? Então, dando esse em 96, a Organização Mundial de Saúde faz a primeira discussão, quando ela discute boas práticas de assistência ao parto. Ela provoca mundialmente, a OMS fala assim, vamos resgatar o que é que são práticas que são potencialmente tóxicas, que são potencialmente causadoras de risco. O que é que a gente pode deixar de fazer? Onde é que a gente pode deixar de mexer? E aí a gente vai... Para que isso flua naturalmente, né? Flua, exato, que a mulher possa ser protagonista. Ela precisa de um profissional que esteja pronto para agir na emergência, mas ela não precisa de alguém conduzindo cada etapa, dizendo como o corpo dela funciona. E aí a inserção de medicamentos. Então, a gente vai resgatar esse processo. A enfermagem obstétrica, ela é um resgate ao processo mais fisiológico da assistência. É a calma, é a paciência. Lá no centro de parto normal, por exemplo, a gente fica com essa mulher 8 horas, 10 horas, 15 horas. Né? O que é que a gente faz? A gente ausculta o bebê, que é o nosso parâmetro de segurança sempre, mas a gente respeita o processo de nascimento. Então, essa mulher ela não vai passar, a gente brinca que tem o crossfit do parto, né? O povo bota a mulher para subir, levantar, pular caixa, dançar. Isso é importante também, o movimento é importante, mas essa mulher precisa querer. Isso. Tem horas que a mulher ela quer descansar, repousar, e a equipe tá... Não, minha filha, levanta, dança, pula. Então, assim, isso também não é respeitar o processo. Então, a enfermagem obstétrica, ela atua ouvindo, respeitando limites, resgatando o processo fisiológico, porém, estando pronto para intervir, se precisar, se necessário. É uma coisa que não era feita antigamente, mas que hoje a gente tem visto cada vez mais. As mulheres elas estão fazendo um planejamento aí do seu parto, né? Elas programam quando eu começar meu trabalho de parto, o que é que eu quero, qual a música que eu quero ouvir, em que ambiente eu quero estar, quem eu quero que esteja ao meu lado, inclusive até o que é que eu quero comer, o que é que eu quero beber, se eu não quero comer ou beber. E aí eu fui uma paciente, né, que eu consegui viver isso no meu parto, eu consegui viver essa mudança que a gente tá vendo aí, né, na obstetrícia
graças a Deus, e eu consegui fazer esse planejamento, consegui ter essa condução, esse protagonismo, que é o que a gente vê hoje na humanização do parto, cada vez mais presente. Né? Seu parto foi conduzido por enfermeiras obstetras. Né? Vamos ressaltar que foram enfermeiras obstetras que conduziram o meu parto, né? E aí a gente vê essa questão dessa importância da humanização do parto. O enfermeiro é o profissional que faz essa ponte, que conduz ali junto com a paciente, né? Junto com a parturiente ali, a forma como esse parto deve ser conduzido, e é um profissional que vem cada vez mais ganhando destaque. E aí eu preciso fazer um adendo agora, né? Para a gente falar um pouco sobre a nossa pós-graduação aqui no CCE-Facesa, que é uma pós-graduação voltada para essa área de ginecologia e obstetrícia. Então, nós temos uma pós em saúde da mulher. Nessa pós, a gente vai trabalhar toda essa parte, né, da mulher, a parte anatômica que é voltada para o parto, né, as políticas públicas que envolvem essa mulher, a assistência direta da enfermagem ao parto, a assistência ao recém-nascido, a parte ginecológica, a abordagem sindrômica, exames preventivos. A gente vai trabalhar isso, né, na nossa pós-graduação. Então, a pós-graduação que vai tentar trazer para o enfermeiro, que vai ser considerado enfermeiro obstetra, uma visão geral dessa mulher, tanto na assistência ginecológica quanto na assistência obstétrica. Então, a gente está falando hoje de um profissional que precisa ter uma especialização, que precisa ter uma pós de qualidade, e a gente tem essa pós sendo ofertada aqui no CCE. Como eu disse, o mercado de trabalho hoje, para a atuação do enfermeiro obstetra, ele pede o certificado. Esse certificado, ele é o primeiro documento, mas o que é que chancela? Né? É a qualidade de onde você fez esse curso, é o que você aprendeu. Então, passar pelas etapas, né? A pós-graduação ela precisa lhe ofertar o cenário de assistência ao parto, o cenário de pré-natal, o cenário de cuidados ao RN. Né? Aqui na pós a gente vai trabalhar com simulação realística, então a gente vai preparar esse aluno para ele chegar no cenário de prática e não se assustar. Né? Dizer, nunca vi isso, que cenário é esse? Não, a gente aqui prepara o aluno, faz a simulação para quando ele chegar no cenário, na realidade ele já tenha visto algo que o preparou. Né? Então a gente tem sempre essa sacada de estar colocando o aluno de frente às situações que são mais provocativas no cenário de parto e nascimento. A gente trabalha com ele. Aqui a gente treina o cenário antes, né? Para ele não chegar lá e ser pego de surpresa. Isso, e aí ele tem essas atividades que são desenvolvidas ao longo das disciplinas de simulação realística, visitas e práticas, e ele também vivencia na nossa pós-graduação as práticas de estágio, tá? Então o aluno ele tem a oportunidade de vivenciar, né, a assistência direta no pré-natal, a assistência direta ao parto, a assistência direta ao recém-nascido. A gente vai ter essa oferta dentro da nossa pós-graduação, faz parte da nossa matriz. Então, a gente entende que quando o aluno ele tem essa quantidade de atividades sendo desenvolvidas de forma com fluxo sequencial, a gente consegue ver que esse aluno vai sair preparado, né, sem medo do mercado de trabalho, tendo vivenciado as situações ali de assistência ao parto, e que ele possa realmente dar uma assistência de qualidade, que é o que é interessante para a gente. Então, a nossa pós-graduação ela tem a duração de 1 ano e meio, né, em média, é uma pós-graduação que não tem TCC, tá? O nosso foco é realmente assistencial, então a gente vai estar muito preso a essa questão da assistência prática do aluno, né, aqui de uma forma geral, professores capacitados, professores que são obstetras em sua maioria, então eles trazem a experiência obstétrica para dentro da sala de aula, a experiência ginecológica, que a gente também está vendo essa mulher a nível de ginecologia, para dentro da sala de aula, de forma que os nossos alunos entendam a teoria que é necessária, mas que eles consigam fazer um link entre teoria e prática dentro da sala de aula. É extremamente importante para a gente esse aluno ele sair daqui preparado para o cenário que ele vai encontrar. Ele sai daqui provocado, né? Ele já ouviu falar das principais emergências, ele sabe como é o cenário de parto e nascimento, e aí quando ele vai para o estágio, quando ele vai para a prática, ele vai só arrematar esse conhecimento. Então, de fato, a gente entrega um aluno pronto para o mercado de trabalho, pronto para abrir o seu consultório, por exemplo, se ele resolve trabalhar na área de ginecologia. Ele pode trabalhar na área de pré-natal. Então, a gente hoje tem um leque de oportunidades para quem opta pela área de saúde da mulher. Isso. E além da pós-graduação aqui, a gente também oferta alguns cursos de aperfeiçoamento dentro dessa temática, dessa área, que faz com que aquele aluno que queira ter aquele curso, queira aquela atividade prática, ele consiga, né, aprender em forma de curso,
também relacionado à saúde da mulher e à obstetrícia. Então, além da pós, os cursos de Não, até aperfeiçoamento. porque assim, a gente faz a pós-graduação, mas vem uma atualização nova, vem uma nova diretriz, uma nova diretriz de assistência ao parto, vem uma nova atualização em protocolo de hemorragia, de distócias no cenário de parto e nascimento. Então, assim, quem escolhe obstetrícia, a gente sabe que em todas as áreas estudar é extremamente importante, mas eu vou vender, né, o meu peixe. Na área de obstetrícia, a gente não para, porque as atualizações elas vão surgindo e a gente precisa estar sempre ali entendendo o novo. Tem muitos estudos que vêm novos, trazendo, né, práticas que, por exemplo, em relação às práticas que eram feitas anteriormente, que eram consideradas até violências obstétricas, que hoje vêm, né, que deve-se deixar de lado essas práticas, e aí a gente faz uma atualização da obstetrícia. Então, é algo que não para. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando em relação aos cursos, para que os alunos eles possam atuar aí no mercado de trabalho. O que é que a gente tem hoje no mercado de trabalho? A gente pode ter um consultório, né, de enfermagem, um consultório ginecológico, a gente pode ter um consultório de pré-natal, a gente pode atender em hospitais, a gente pode atender em clínicas, casas de parto, centro de parto normal, parto domiciliar. Então, tem todo um leque de cenários de assistência. E além dos concursos públicos que a gente está aí cada vez mais sendo cobrado dessa especificidade, né, da assistência ginecológica obstétrica. A gente estava aqui naquela conversa no bate-bola e ontem a gente teve uma chamada de 28 enfermeiros obstetras no concurso da cidade do Recife. Isso. Então, é uma área em ascensão, né? A gente tanto consegue ter a trajetória na vida privada quanto também no serviço público. E aí, para que a gente seja enfermeiro obstetra, né, existem legislações, para a gente ser enfermeiro, na verdade, inicialmente, existem legislações que são pertinentes aí, que trazem a lei do exercício profissional, que traz quais são as atribuições do enfermeiro, o que é que o enfermeiro ele tem que ter de habilidade e competência, mas a gente tem também legislações específicas relacionadas ao enfermeiro obstetra. Então, é preciso fazer uma especialização, sim, é preciso ter cuidado com o local que você vai escolher e que seja ofertado uma pós de qualidade, sim, mas existem parâmetros mínimos que têm que ser seguidos em relação à legislação para o enfermeiro ele ser considerado enfermeiro obstetra. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Renata. Pronto. Desde 2016 que a gente tem legislação específica, né, no sistema Corem-Cofem, que trabalham com o que é ser enfermeiro obstetra. Porque na lei do exercício profissional, ele já tem um recorte para a enfermagem obstétrica, quando ele fala que é o profissional que dá assistência ao parto, que pode realizar as suturas, né? Lá na lei ele até falava de episiotomia, episiografia, isso a gente modificou porque hoje entende que episiotomia não é um procedimento indicado, a gente fala hoje de sutura de lacerações, e aí a gente tem dentro do sistema Corem-Cofem esse amadurecimento da prática. Sim. E aí a gente tem a 524 de 2016, que foi quem trouxe a base do que é a enfermagem obstétrica, e aí depois ela foi modificada pela 672 de 2021, e aí a gente vai ter aí dentro dessas portarias o que deve ser feito, né, para se tornar enfermeiro obstetra. Então fala do local de atuação, do tempo de formação, que para ser enfermeiro obstetra precisa comprovar que realizou pelo menos 15 assistências pré-natais, 20 assistências ao parto, 15 assistências ao recém-nascido, dentro do seu cenário de formação. Então, você precisa comprovar que lá na pós-graduação você fez esse cenário de assistência, e aí tem as fichas, né, de registro específico que comprovam. Sim. E aí, com essa comprovação, é que a gente recebe o certificado e pode ir lá no Corem dar entrada na carteira de especialista. Obstetra, né? Então, hoje, para atuar na área da enfermagem obstétrica, precisa registrar, é obrigatório o registro do título no conselho, e esse título ele só é registrado quando você comprova que realizou todas as etapas de habilitação, que é realizar a especialização e ter feito as práticas mínimas que são exigidas pela nossa resolução. E aí sim você recebe a sua carteirinha, e eu ando com a minha na bolsa, porque como a gente agora tem, né, direito a meia entrada, certas gratuidades, o que é que eu faço? Eu uso a minha carteirinha de especialista em enfermagem obstétrica. Muito bem, então fica aí a dica, inclusive, para quem quer fazer nessa área de enfermagem obstétrica. A gente tem vários direitos na enfermagem que foram garantidos aí através da nossa política, tá certo? E aí, após a legislação, a gente tem que entender um pouquinho quais são os desafios, né? A gente está vivendo aí, a gente está falando muito aqui de enfermagem obstétrica, mas a gente tem que entender que a gente tem um cenário de ainda grandes desafios.
o modelo que a Renata falou, esse modelo hospitalocêntrico, esse modelo de assistência médica, ainda é muito forte dentro da população, né, de uma forma geral. E a gente vem cada vez mais enfermeiros obstetras buscando seus caminhos aí, buscando espaços dentro da assistência. Então, quais seriam esses principais desafios, além desse modelo aí hospitalocêntrico, além desse modelo centrado no profissional médico? Né? O primeiro desafio é que a população nos enxergue, Isso. nos legitime, né? Porque nós estamos, como eu disse, dentro dos cenários de hospital, nós estamos nos hospitais privados, nós estamos nos hospitais públicos, né? No Hospital das Clínicas, no Agamenon, no Barão de Lucena, em todas as maternidades da Prefeitura do Recife, nos centros de parto normal que a gente tem em Pau d'Alho, que a gente tem em Camaragibe. Então, a gente tem, né, dentro da realidade da população, o enfermeiro obstetra, mas muitas vezes a população não entende que aquela pessoa que deu assistência ao parto e nascimento é o enfermeiro, né? A gente precisa estar reafirmando esse espaço. Sim. Né? A gente falou um pouco também sobre o confundimento do papel da doula e do enfermeiro obstetra, né? A doula é uma profissional que tem uma formação específica, mas a doula ela atua no apoio físico e emocional, ela não pode realizar assistência. O que é isso? A doula ela está dentro do cenário de humanização fazendo conforto. Né? Medidas de né? conforto. O enfermeiro obstetra, ele atua na assistência direta. Então, ele atua no bem-estar materno e fetal. Então, quando eu estou como enfermeiro obstetra na assistência ao parto, eu faço a ausculta, eu posso realizar sutura, eu posso prescrever medicamentos se necessário. Então, eu tenho assistência clínica. Então, esse é um cenário, né, de reconhecimento. É um cenário também da gente enfrentar a violência obstétrica. Sim. Né, porque muitos profissionais acabam ainda vivendo essa violência obstétrica praticadas por eles mesmos, ainda não entenderam essa mudança que houve, né, nessa questão da violência obstétrica. Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente está falando de cenário. Isso. Essa mulher ela pode sofrer violência obstétrica desde a entrada do hospital. Quando quem está ali, o vigilante que está na porta do hospital, ou a pessoa que está fazendo a ficha de assistência, não legitima a dor, por exemplo, achar essa pessoa não precisa ser atendida agora, né? Ou quando um funcionário da limpeza abre a porta do quarto e acende a luz e não pede licença. Quando um profissional de enfermagem, que deveria estar ali para garantir a assistência humanizada, também quer que a sua vontade impere, né? Quando não discute com a mulher qual é o melhor cenário de assistência, quando não lê o plano de parto e acha que porque já conhece. Então, assim, a violência obstétrica ela ainda é algo que a gente precisa combater e combater na gente. É muito difícil todo dia sair de casa e dizer, não sou o protagonista é o outro. Eu estou aqui para ajudar no protagonismo de outras mulheres, porque muitas vezes é um exercício de dizer não é a minha vontade que vai imperar, não sou eu que determino, porque é isso, o profissional de saúde, né, por ser liderança, por ter fala ativa dentro da equipe, também muitas vezes tem uma fala de maior condução, então a gente precisa também se policiar, se trabalhar. E a gente, enquanto instituição de ensino, a gente tem um papel muito fundamental nisso, porque a gente já tem direcionado, na verdade, a formação desse enfermeiro obstetra para essa valorização profissional, para essa diminuição da violência obstétrica. Então, a gente já vai mudando esses parâmetros de formação a partir do momento que a gente já oferta uma pós-graduação que vai dando essa visão, explicando o que pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito dentro de uma assistência obstétrica. É chegar com o enfermeiro, né, com uma outra visão, de fato quebrar o paradigma na formação, né? A gente quebra o paradigma aqui e leva essas pessoas para o mercado de trabalho com uma outra visão, né? Esse é o diferencial do que a gente está se propondo a fazer. Isso, e aí a gente está falando do futuro da enfermagem obstétrica, é esse futuro que a gente quer para a enfermagem obstétrica, né, dentro aí do nosso campo de atuação. Eu queria agradecer a presença de Renata aqui como enfermeira obstétrica legítima, falando aí, né, sobre esse cenário que a gente vive na enfermagem. E eu queria deixar para vocês uma reflexão, né? Qual é a perspectiva da enfermagem obstétrica que você espera? Muito obrigada pela participação aí no nosso podcast. Cheiro! Obrigada.